Olá, aqui Ezequiel Cordeiro trazendo mais um assunto polêmico. Igreja é serviço essencial? Deve ser fechada ou não? Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro definiu as atividades religiosas de qualquer natureza como serviço essencial. Mas a liberação de missas e cultos em todo o Brasil gera polêmica. Muitos não concordam com essa ideia e consideram que igrejas são ambientes de alto risco para a doença. Igrejas abertas, por mais pentecostal que seja, não vai impedir a proliferação do vírus. Nesta quinta-feira, por 9 votos a 2, Supremo Tribunal decide que estados e municípios podem proibir cultos presenciais. Só Dias Toffoli e Cássio Marques Nunes votaram a favor da liberação. A ministra Carmen Lúcia reforçou que o motivo sanitário que veta as reuniões não é discriminatória contra as religiões e que os fiéis podem professar sua fé temporariamente fora dos templos. A fé não se mede pela presença, não se confunde com banco de igreja, afirmou a ministra. Eu concordo com a ministra Carmen Lúcia e mais adiante eu explico por quê. O fato é que, para agradar grandes pastores evangélicos, porque estes o ajudaram na campanha presidencial, o Bolsonaro se viu pressionado a liberar a celebração de cultos. O presidente Bolsonaro briga para manter templos abertos por demanda da bancada evangélica e líderes de mega igrejas. No início da pandemia, muitos pastores não fecharam os templos, acreditando que não fechando, Deus protegerá os crentes. Só que hoje, depois de um ano, quantos pastores já se foram? É realmente uma situação complicada e os homens complicam ainda mais. Está todo mundo confuso. Se defendem o lockdown para conter o vírus, então deveria se fazer lockdown completo, fechando igrejas, terminais de ônibus e metrôs. Mas sabemos que um lockdown ao extremo afeta e muito a economia e as pessoas não teriam nem o que comer. Se manter templos abertos é serviço essencial, então o trabalhador que precisa sair de casa para sustentar sua família também é essencial. Mas considerando o lado financeiro, toda entidade religiosa funciona como empresa. Toda denominação para funcionar precisa ter CNPJ. Então igreja é empresa. Então templos precisam estar abertos porque templo cheio arrecada mais dinheiro, assim como qualquer empresa. Preocupados com a queda na arrecadação das igrejas durante as medidas de quarentena, os pastores de mega igrejas como Valdemiro Santiago, R.R. Soares e Edir Macedo têm feito apelos em vídeo e nas redes sociais para que os fiéis paguem dízimos e ofertas. A igreja é considerada serviço essencial porque tem imóveis alugados e pagam milhões de aluguéis e parcelas de imóveis adquiridos. As megas igrejas têm livrarias, gravadoras, músicos, editoras, redes de TV a cabo, enfim, tem muitas despesas com funcionários, fora os altíssimos salários de pastores presidentes. Então, se igreja pode abrir, empresas também. Bar, balada também pode. Ou será que o vírus só entra em bar e na balada e na igreja não? E falando de balada, muitas igrejas têm cultos que parecem balada. Dançam, pulam, gritam. A diferença é que ninguém bebe e cantam louvores a Deus. Ambientes fechados contribuem para o contágio. Em cultos pentecostais, o pregador grita no microfone, os crentes oram em voz alta, tem emoção, choros e gritos de aleluia. Assim as partículas se acumulam com mais facilidade no ar. Então nos dois ambientes pega-se o vírus, mas quem está na igreja tem a chance de ser salvo.
Baladas funcionam só no fim de semana. Já as igrejas neopentecostais, que fazem trabalhos de curas e milagres, chegam a ter até 4 cultos por dia, pela manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. Por isso se faz necessário fechar os templos, ou pelo menos diminuir os cultos e atividades da semana. Mas se fechar, o povo não vai poder orar e falar com Deus. Qual é o problema de fechar templos? Como disse a ministra Carmen Lúcia, a fé não se mede pela presença no banco da igreja. A igreja somos nós, os crentes salvos. Sendo assim, templos fechados não significa igrejas fechadas. O templo pode ser fechado, proibido, mas a igreja que é formada por cristãos, ela sempre existirá. Então, qual é o problema de se fechar templos? Quando a mulher samaritana perguntou a Jesus onde ela deveria adorar a Deus, se no templo de Jerusalém ou no monte Gerazim, Jesus respondeu: nem em Jerusalém, nem no monte. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então você pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar. E foi Jesus que disse: quando for orar, entra no teu quarto e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não podemos limitar o Espírito Santo, nem a ação de Deus, apenas em paredes de templos. A teologia bíblica diz que só existia um templo, o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era o lugar do encontro de todos os cristãos para prestar seu culto e adoração ao Senhor. Entretanto, o Templo de Israel foi destruído por volta do ano 70. Os apóstolos não edificaram nenhum templo. Paulo não fundou nenhum templo. É por isso que Paulo, quando escrevia suas cartas, elas eram direcionadas à igreja que está em sua casa. As reuniões religiosas dos fariseus no judaísmo, pós-destruição do templo, eram feitas em casas privadas. Ainda até hoje se reúnem em casas privadas. Mesmo sem um templo físico, o povo eleito de Israel não abandonou a fé, não perdeu os seus costumes, tradições e ritos. Hoje eles oram no Muro das Lamentações, que fica no local onde existia o templo que foi destruído pelo general Tito no ano 70. Eu fico por aqui. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.